pessoal! Hoje a gente vai contar pra vocês 20 fatos curiosos sobre a nossa vida em dupla. Eu nasci no dia 14 de setembro de 1993. E eu também, quase. Antes da minha mãe descobrir que estava grávida de gêmeas, a minha tia falou bem assim: se for 2 ou 2, você vai me dar um. E a minha mãe, não acreditando que teria gêmeos, falou que claro Sim, que ela dava um ela pra dava gêmeos. Você acha que ela deu? Eu acho que não. Quando a minha mãe descobriu que ela tava grávida de gêmeos, ela teve que pensar, né, em 2 nomes. Então, o primeiro ela já tinha pensado, que era Silviane de Silvia. Quando a minha mãe era pequena, ela falava que a primeira filha que ela tivesse, ela ia pôr o nome de Silviane. Então, eu fui premiada, ganhei o nome. E eu nasci primeiro. Então, como o nome dela combinava com o da minha mãe, então eles pensaram que o meu nome teria que combinar com o nome do meu pai. Então o nome do meu pai é Everaldo e o meu nome ficou Evelyn por causa das iniciais iguais. Quando nós nascemos, então como eram duas, o trabalho era dobrado, a minha mãe de madrugada ficava responsável por mim e meu pai ficava responsável pela Evelyn, né? Com certeza, né, gente? Tomei madeira no ouvido e outras coisas assim. Porque pai, né, não é mãe. A gente começou a querer falar, né, dar as primeiras palavrinhas. E eu e a Evelyn tinha nossa própria língua. Minha mãe não entendia nada. Mas a gente dava risada, ela falou que a gente dava muita risada. A gente conversava e dava risada. Na língua nossa, na língua nossa. Ninguém nos entendia. E quando a gente começou a engatinhar, a gente começou a apostar corrida. Acreditem ou não, a gente apostava corrida engatinhando. Então minha mãe contava que tinha um corredor grande na nossa casa e a gente se posicionava, uma do ladinho da outra, e apostava corrida, engatinhando. Você pensa a bagunça que não era, né? E depois, quando a gente começou a andar, a gente começou a apostar corrida com a motoca. Então lá por volta dos 2 anos, tinha um picolézeiro que vendia picolé. Na rua e ele era mudo. E eu e a Evelyn conseguia conversar com ele e comprar os picolés dele. Minha mãe não sabia como, mas a gente comprava os picolés, né? Quando ela via, já tava com o picolé na mão, comendo. Depois ela tinha que pagar, né? Mas... Quando a gente tinha 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, a gente morava num prédio. E tinha uma garagem do lado do prédio. Então um dia, quando a minha mãe estava um pouquinho distraída, desatenta, a gente pegou uma cadeira, encostou na janela do prédio, abriu a janela e nós duas subimos no telhado. Claro que nós duas subimos no telhado. Quando a minha mãe foi procurar a gente, que tava em cima do telhado, pensa no desespero e na calma que ela teve pra chamar a gente em cima do telhado, né? Imagina o perigo. Afinal, não era uma em cima do telhado. Era duas. Ia pular nós duas juntas. Não sei o que tava passando na nossa cabeça, né? Se a gente era uma Mulher Maravilha, sei lá. Deve ser. Mas, né, deu tudo certo. E minha mãe conseguiu tirar nós duas de cima do telhado vivas. Vivas. Sem nenhum arranhão. Umas 4 anos e meio, quando minha mãe foi ganhar o meu irmão, ela abandonou eu e a Evelyn no aeroporto com a minha tia e com a minha avó. Então elas deixaram... Ela ficou muito bravas. Muito bravas. Então minha mãe saiu pra dar um passeio e nos deixou lá com os parentes dentro da loja de brinquedos. Quando voltou, cadê a mãe, né? Quando a gente foi procurar ela, não tava lá. Não tava lá. Eu fiquei tão brava que não queria nem ver o irmão depois que ele nasceu. Porque eu fiquei muito chateada que nos abandonaram lá. Sobrou pra ele. E pra continuar aí as peripécias de infância da dupla, aos 3 anos nós entramos dentro de uma máquina de lavar. Minha mãe tava no telefone e daí lá em casa tinha aquelas máquinas de lavar de madeira. E nós entramos na máquina de lavar, enchemos com água e cada uma catou uma caixa de ovo, né, gente? Porque já tava cansada de dividir as coisas, né? Então ela catou uma caixa de ovo pra ela e eu peguei uma pra mim. A gente gastou as 2 caixas de ovo da minha mãe. Pensa na felicidade que ela ficou. E quando a gente tinha 3 anos, eu tive a maravilhosa ideia de virar o Hulk. Então a gente pegou uma caixa de carimbos verdes e quando a minha mãe deu 1 minutinho ali de distração, a gente carimbou o corpo inteiro de verde. Tem umas fotos aí que comprovam isso aí, gente. Nós se pintamos inteiras, o rosto, puro, corpo, carimbo. Deve ter levado uma semana, né, pra conseguir tirar aquele verde do corpo. Mas saiu, depois de uns 3 dias eu acho que saiu. Acho que a gente bateu o recorde já de mudar de cidade e de casa. Já mudou em todas as cidades possíveis, todas as casas, todos os estados possíveis. Mentira, não foi todos, mas
Quase todos. Muitos. Tipo cigano, né? Não para de se mudar. Todo ano tá em um canto. Por isso a gente conhece quase o Brasil inteiro. E principalmente quando eu era pequena, né? Era bem ruim, assim, mudar de cidade. Porque tinha que deixar os amiguinhos, tinha que deixar a escola. Agora a gente tá aqui em Curitiba faz 6 anos. Eu acho que fazem 6. Nosso recorde, gente. Sempre fomos muito apaixonadas por balé. Muito, muito. Eu não sei de onde a gente tirou essa ideia, mas eu acho que toda menina já nasce querendo ser bailarina. No nosso caso foi assim, né? Foi. Na nossa cidade não tinha muito lugar, assim, pra colocar as crianças na aula de balé. Então a gente próprio fazia o balé em casa. Tinha uma sala bem grandona na nossa casa. A gente fazia coque, colocava um pijama que parecia um vestido de bailarina. Aí colocava uma meia calça e ficava dançando pela casa. E hoje estamos aí, né? Bailarinas. Quando a gente já era maiorzinha, nós e a nossa prima, a gente fazia coleção de joaninha. Muita joaninha, tinha muita joaninha. Era muitos potes de joaninha, muita joaninha. Você guardava todos os potinhos de margarina que tinha na casa, né? Fazia os buraquinhos pra elas respirarem. Colocava umas florzinhas pra elas se alimentarem. Quando a gente morou num prédio, lá em Santa Catarina, a gente brincava, eu, a Eve, nossos amigos, na marquise do prédio. Pensa o perigo. Quando a gente chegava em casa, com aquele joelho do preto. Não é que vocês estavam brincando, né? Não! Nossa, nós caía tudo. Caía brinquedo lá no chão, caía chinelo, caía tudo. Mas nunca caiu lá. Nunca caiu, graças a Deus. A gente concluiu o ensino médio. Eu e a Eve ganhamos a medalha de aluno de destaque. Nós duas. Ganhamos uma medalha bem bonita. Tipo, não tinha como escolher uma só. Os professores escolheram as duas pra ganhar. Então, desde assim, pequenininhas, né, as pessoas sempre colocaram um apelido na gente. Então, a gente já teve apelido de tic-teco, chaveirinho, figurinha repetida, gêmea 1, gêmea 2, clara e gêmea, gêmea e clara. Era esse aí. Twins. Por aí vai, apelido. Por aí vai, muito apelido. A gente prestou vestibular. Em um ano, eu prestei vestibular para um curso e ela prestou para outro. Mas aí acabou que não deu certo. Daí não deu certo, daí no ano seguinte a gente prestou vestibular para o mesmo curso, né? Pra terapia ocupacional. Nós duas passamos. Foi a maior festa encontrando nós duas naquela lista da FPI. Na verdade, eu não tive coragem de olhar a lista. Então a minha mãe que foi ver a lista. Eu já tava chorando já. Já tava sem saber, desesperada antes do resultado. Então minha mãe foi olhar, minha mãe e meu pai foram olhar a lista. E daí, como meu nome era inicial E, eles acharam meu nome primeiro. Não acharam o dela. Tão desesperado que eles estavam também. Aí depois rolaram melhor lá a página e acharam o nome de nós duas. E o dia mais feliz da minha vida. E agora vamos concluir, né? Quer dizer, já concluímos. Agora só falta receber o canudo e o diploma. E é só alegria. Só alegria. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dá like e se inscreva no nosso canal. Aqui, ó. Desse lado que tá. Ai, desse lado que tá. E se inscreva no nosso canal. E se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, que são 13 perguntas que todo mundo faz para irmãos gêmeos, vai aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e dar um like lá no vídeo também.